Olá, bem com você? Quero primeiramente agradecer pela sua audiência. E se você está assistindo esse vídeo é porque você está preocupado em aprender sobre como coletar, processar e organizar dados do seu escritório de advocacia para poder fazer uma melhor gestão, né, do seu negócio. Tudo bem? A ferramenta que eu vou apresentar hoje é o Power BI. Ele é uma ferramenta de business intelligence, existem outras, mas essa é a que eu utilizo no meu dia a dia. E quero mostrar, compartilhar um pouco do que eu aprendi da ferramenta e de como eu aplico ela no dia a dia na gestão de um escritório de advocacia. O primeiro passo é obter a ferramenta. Ela é uma ferramenta da Microsoft, então ela só vai funcionar no sistema operacional Windows, tá? Então a gente vem aqui, vai procurar por Power BI na loja de aplicativos da Microsoft. Você vai adquirir aqui o Power BI, vai baixar ele, e quando você baixar, ele vai ter um ícone lá na sua área de trabalho. Como eu já baixei aqui, eu vou então abrir o Power BI Desktop. Você consegue fazer algumas coisas no Power BI online, mas o Power BI Desktop ele é mais completo. Ele é uma ferramenta pesada, você precisa ter um bom sistema operacional, um bom processador para que ela rode legal, né? E ela, apesar de ser uma ferramenta pesada, ainda para a quantidade de dados que ela tem capacidade de processar, é uma ferramenta que não é tão pesada quanto você ter, por exemplo, uma tabela dinâmica numa planilha do Excel, que vai demorar muito mais ainda para abrir. Vamos aqui. Então, ele vai abrir aqui Power BI. Ele funciona com uma conta corporativa ou de estudante. Então aqui eu já estou logada na minha conta organizacional. Então nós vamos aqui, temos aqui na página inicial já algumas possibilidades, importar dados do Excel, importar dados da SQL Server, colar dados em uma tabela em branco, enfim, várias opções, e a gente também tem essa opção aqui. Quando nós trabalhamos com documentos que estão salvos em nuvem, não é interessante a gente importar diretamente o documento para dentro da planilha de Excel, porque esse documento ele só vai abrir o Power BI no computador de quem criou, porque o caminho que fica lá está vinculado ao computador de quem criou. Então aqui é melhor nesses casos a gente importar ele da web. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, tá? Então aqui eu tô com a pasta do sistema aberto, onde eu tenho a planilha que eu quero importar para dentro do Power BI. Então aqui eu tenho origem, parceiro, matéria, rito, produto, juiz, estado, com qual advogado que esse processo está, qual fase, a data de entrada, o resultado, e se ele é um arquivo que está, se ele é um processo que está no arquivo morto ou no arquivo ativo. Para eu saber então o caminho que eu vou colocar lá no Power BI, eu venho aqui em arquivo, informações, e eu vou então copiar caminho. Vou voltar lá para o Power BI, vou obter dados da web. Vou colar aqui.
Ele dá aqui, então, uma pré-visualização. Eu tenho que selecionar aqui e ele vai me mostrar um pouquinho da planilha que eu tô importando. Então, vejo aqui, é isso mesmo que eu quero, venho aqui em carregar. Quando eu carrego essas informações para cá, ele vai aparecer aqui Ele vai aparecer aqui, então, o nome lá da minha planilha, dados de processos. E aqui, clicando para expandir, todas aquelas colunas lá, elas agora estão aqui como campos que eu posso utilizar nos meus gráficos. Vamos montar aqui um gráfico, então, primeiramente, de processos, para a gente saber quantos processos, contratos passaram por esse escritório fictício no período que a gente vai ter de informações ali na planilha. Aqui na aba visualizações eu vou ter os gráficos propriamente ditos. Para eu fazer essa análise, eu vou utilizar um gráfico de colunas clusterizado. Então eu clico aqui, ele vai aparecer aqui o campo que eu vou colocar as informações. Eu tenho o eixo X, o eixo Y e a legenda. Então o que eu quero? Eu quero saber quantos processos por ano e por mês entraram. Eu tenho aqui esse campo data de entrada, que ele já identificou que é uma data, e ele já criou hierarquias de data para mim. Então, aqui no eixo X, eu vou querer o ano. No eixo Y, eu vou colocar a contagem, então, de processos, que lá na minha coluna, eu vou contabilizar por ficha. Só que aqui ele vem como soma de ficha. Eu clico aqui nessa setinha aqui para mudar para contagem. Então, ele me deu aqui por ano, contagem, legal. Mas eu quero ainda mais uma informação, quero saber também por mês. Eu vou colocar o mês aqui na legenda. Então, ele vai criar esse gráfico aqui para mim. Só que vejam que esse gráfico ele tá muito difícil, né, da gente visualizar, que ele tem que colocar a setinha em cima para ele mostrar os valores. Então, a gente tem a possibilidade de aqui em formatar o seu visual, colocar rótulos de dados. Então, ele aparece aqui o número. Já ficou um pouco melhor, né? Só que ainda tem muita informação nesse meu gráfico, ele tá muito poluído. Então, o que eu vou fazer? Talvez eu não queira, não precise de informações desde 2010. Vamos fazer um filtrar aqui por ano. Vamos colocar aqui um filtro dos últimos 5 anos. Eu venho aqui na aba de filtros. Então, eu vou colocar aqui, eu já tenho data de entrada aqui. Ele tá em filtragem avançada. Eu coloco filtragem básica. Ele apareceu aqui para mim os anos. Então, eu vou escolher aqui os últimos 5 anos. De 19. Legal. Agora eu tenho aqui essa informação. Eu vou deixar o meu gráfico um pouquinho menor, porque eu quero colocar mais algumas informações ali. E então eu tenho aqui por mês, de acordo com as cores, e por ano aqui, separados a quantidade de novos processos que nós tivemos entre janeiro de 2019 e abril de 2023. Desses processos aqui, eu quero saber agora quais os tipos de produtos que então entraram nesses meses e nesses anos. Vamos então criar um novo gráfico. Vai ser um gráfico de barras clusterizado. Ele está aqui. Vou pegar os dados que eu quero. Então, o que a gente vai puxar lá? A gente vai puxar. Agora, eu vou querer a informação
de produto. Então, eu vou colocar no eixo Y o produto. No eixo X, eu vou colocar a contagem de ficha de novo. E nós temos aqui o nosso gráfico de barras clusterizado, me dizendo que de todos esses processos aqui novos que foram abertos, que novamente a gente tem que trocar ficha para contagem, eu tive 1.825 que foram produto 20. 977, produto 16 e assim por diante. Aqui eu posso deslizar para ver os demais produtos. E agora eu vou colocar mais uma análise aqui que a gente pode fazer, que é com relação à origem. Então, de onde vêm esses produtos novos? Vamos fazer um gráfico pizza. Gráfico pizza, a gente vai colocar na legenda que eu quero de informação, que é a origem. Eu vou colocar nos valores ficha novamente, contagem de ficha. Então, eu sei que de todos esses processos, o que mais tivemos foi parceiro, depois indicado por cliente, internet, entre outras origens, certo? Vocês viram que eu coloquei um filtro nesse visual aqui, do ano de 2019 até o ano de 2023. Quando eu coloco um filtro nesse visual, ele só se aplica a este visual aqui. Ele não se aplica a esse nem a esse. Eu teria que colocar um filtro em cada um deles. Então, eu posso ter uma forma de filtrar todas as informações da página, que é criando uma segmentação de dados. Fico fora para não selecionar nenhum visual, venho aqui em segmentação de dados. E aqui no campo eu vou colocar o que eu quero. Eu quero o ano, então, vou colocar ano. E ele vai aparecer assim, nesse formato entre. Eu venho aqui em formatar seu visual, configuração de segmentação de dados, e ao invés de entre, eu coloco suspenso. Que então ele vai aparecer aqui para mim todos os anos, para eu escolher qual que eu quero. Ele funciona como uma espécie de filtro, então eu vou diminuir ele aqui, deixar no cantinho aqui. E agora, então eu posso 2010, 2011, 2012, 13, 14, eu posso observar por ano. Se eu quiser selecionar mais do que um ano, eu vou manter a tecla Ctrl pressionada. Eu vou manter a tecla Ctrl pressionada e vou selecionar então todos os anos que eu quero. Então, selecionei aqui de 2019 até 2023 para ficar igual ao filtro que a gente tinha feito aqui. Então, a gente tem que de 2019 a 2023, o que mais foi fechado foi o produto 16, em segundo lugar o produto 20, depois o produto 11, que foi a maior origem, foi a indicação de cliente, em segundo lugar a internet. E para ficar bem bacana esse nosso gráfico aqui, posso colocar algumas informações que eu já posso olhar, bater o olho e saber algumas coisas. Então aqui eu tenho, por exemplo, o visual cartão, em que eu coloco somente um valor. E eu vou colocar aqui a contagem de processos, que ele já vai me dar ali quantos processos a gente tem. 2.116. Lembrando que esse 2.116, ele também está filtrado pelos anos que eu escolhi aqui. Então, vamos escolher todos os anos para aqui eu contabilize exatamente quantos eu quero. E eu também posso aqui colocar um filtro para saber só quantos processos ativos eu tenho. Então, eu vou aqui em segmentação de dados, vou criar aqui, vou pegar lá o arquivo, e ele vai me dar a opção que eu posso escolher o arquivo normal
ou o arquivo morto. E aí aqui então, se eu clicar em normal, eu vou saber que eu tenho 1.316 processos ativos. Então essa é uma forma de deixar o gráfico dinâmico, que você vai apresentando, vai selecionando aqui as informações que você quer. E outra forma também é clicando nos próprios gráficos, porque eles interagem entre si. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e clicar no mês de abril de 2023, eu vou saber que. Então, ele já vai me destacar aqui. Então, vamos deixar aqui somente os ativos. Desses 38, que mais fechou foi o produto 20, 28. Fechou 10. O 8 fechou 9. E aqui eu tenho a origem também. O que mais veio foi da internet, em abril de 2023. Em segundo lugar, indicado por cliente e assim por diante. E assim eu vou destacando o que eu tenho de informações aqui no meu gráfico, que vão me dar a possibilidade de fazer análises na hora em que eu estiver apresentando, eu destaco para mostrar algum dado que seja relevante, ou mesmo porque surgem dúvidas às vezes, então é possível fazer essas alterações enquanto você está apresentando dentro do Power BI. Esse é um primeiro vídeo para mostrar os primeiros passos mesmo, já dá para ter uma ideia bem legal, criar um relatório aqui bem interessante. E nos próximos vamos aprofundar, vamos mostrar como que a gente pode personalizar um pouco mais esses nossos visuais para ficar um gráfico bem legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham aprendido um pouquinho da ferramenta. Pratiquem, tentem fazer os gráficos e qualquer dúvida, coloquem nos comentários. Muito obrigada mais uma vez pela audiência de vocês e até breve.